Começa agora o Momento Inspiração Lupo Esporte. Com o apoio de Lupo Esporte. Viva o real movimento. Olha, a gente já está nesse papo bacana com o professor Dr. Cássio Mascarenhas Pires. Ele que tem aí uma vasta carreira na preparação física, inclusive é professor universitário há 29 anos na área da educação física. Passou pelo vôlei, foi preparador físico Lupo Náutico, foi coordenador de esportes, volta agora na diretoria da Fundesporte em Araraquara, a gente vai falar disso. Atuou na coordenação das categorias de base da Ferroviária, do Comercial, é fisiologista do esporte, enfim, tem muita coisa aqui para contar. Cássio, 29 anos como professor universitário na educação física. Quais as mudanças que você apontaria na educação física, no entendimento da importância da educação física ao longo dessas décadas que você está dentro do processo? Sabe uma coisa interessantíssima, que é algo que até é fruto de discussões nossas, né, nos corpos docentes, é a mudança paulatina que nós tivemos nesses 30 anos do perfil do estudante de educação física. Na minha época, quando eu fiz faculdade há quase 40 anos atrás, 100% de quem fazia educação física vinha do esporte, era esportista, jogador de alguma coisa, praticante de modalidade esportiva. Então o esporte nos levava para lá. Hoje esse perfil é cada vez menor, tem cada vez menos esportistas buscando a educação física, então vem o público geral cada vez mais. E isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque você abre novas perspectivas também depois de inserção no mercado de trabalho. O boom das academias mudou também esse perfil, que também foi muito associado há muito tempo com licenciatura, né? Vou dar aula de educação física. E aí a questão de ser personal, atuar em academia, também mudou o perfil. Exatamente. Abre um pouco mais, né? Abriu um pouco mais as possibilidades de inserção no mercado, porque eu não precisava... Antes, todos que eu era do futebol, eu era do voleibol, eu era da natação, eles acabavam já canalizando para isso, já buscavam atuar como treinadores. O advento aí, né, do personal trainer e o boom das academias auxiliou um pouco nisso. Mas hoje nós temos um perfil também diferente. Nós tivemos uma era, início dos anos 2000, que nós praticamente tínhamos quase todo mundo, que a gente entrava na sala de aula e via aqueles corpos de academia. Isso acabou. De 2010, 2015 para cá, graças a Deus, você já não vê mais isso. Então também realmente é um público geral diverso, e que não necessariamente tem uma vinculação afetiva ou prática de história com o exercício ou o treinamento. Isso é bem interessante, porque também exige de nós, né, enquanto docentes, enquanto instituições, na estruturação, por exemplo, da matriz curricular, das abordagens, exige de nós uma reinvenção cotidiana. Porque falar com um esportista, né, com 20 anos de idade na universidade, que praticou esporte a vida inteira, é uma coisa. Falar com quem não praticou esporte e que agora vai ter que ser um agente esportivo, daqui a 4 anos formado, é uma outra realidade de comunicação. Então exige de nós, né, constantemente esse aprimoramento, essa readequação, né, de paradigmas. É bem gostoso. O Cássio, sabe que nós estamos conversando aqui agora? Dizendo exatamente o seguinte: você tem toda uma história de preparação, inclusive preparador físico de árbitro no futebol. Eu estou dizendo aqui que o árbitro tem que ter preparo físico melhor do que o jogador. De repente o jogador cada um guarda a sua posição, né? Agora o árbitro tem que guardar posição nenhuma, ele tem que correr o campo inteiro, né? Como é que funciona? Bom dia a todos. Isso é interessantíssimo. Acho que ninguém nunca pensou nisso, né? Que um árbitro que está ali, e já há muito tempo, há mais de uma década, os árbitros têm um nível de profissionalização muito grande. Apesar de muito que a gente vê, né? Infelizmente, alguns erros e tal, e principalmente do ponto de vista da preparação física, todos os árbitros têm preparadores físicos contratados. Eles têm que ter um nível de condicionamento físico que muitas vezes se assemelha a alguns jogadores profissionais. Para algumas posições, algumas capacidades, algumas características têm que ser semelhantes a alguns atletas. Eu vou dar um exemplo aqui. Um aspecto da capacidade física nossa é a tal da capacidade aeróbica. O quanto o indivíduo aguenta correr. Um árbitro desse, de nível, né, de CBF, de nível internacional, ele consegue fazer, por exemplo, uma prova de 10 km, eles correm uma prova dessa em torno de 45 minutos. Mantém uma velocidade média em torno de 13 km por hora. Alguns deles têm 40 anos, né, 38, 40 e tantos anos, que é o limite, é 40 ou 45. Agora,
Isso está muito próximo de alguns jogadores. Então, veja, eles têm algumas capacidades físicas que se assemelham, por exemplo, isso que eu estou dizendo tem a ver com um zagueiro de futebol profissional, de elite. É um pouco menos do que um meio-campista, do que um atacante de beirada, que são os que têm a melhor capacidade aeróbia, né? Mas o árbitro se assemelha a alguns zagueiros ou atacantes de área profissionais. Para conquistar esse nível de capacidade física, funcional, você tem que treinar muito. E eles treinam. Os testes que tinham antes, na época que eu fui preparador físico do CNM, da Ana Paula, do Péricles Bassols, que era fenomenal fisicamente, tanto que ele era triatleta amador. Eles tinham um teste da CBF e da FIFA, que eles tinham que fazer 20 sprints de 150 metros em 30 segundos. Isso dá uma velocidade média de 18 km por hora. E eles tinham 30 segundos de intervalo entre um sprint e outro. Imagina você fazer 30 segundos a 18 por hora, descansar 30 segundos parado, aí mais 20 sprints desse. Eles tinham direito a queimar um. Então eles tinham que fazer pelo menos 19. Só faz isso quem está muito bem condicionado. Agora eu me lembro de Armando Marques, que era um juiz muito bem preparado fisicamente, magrinho, né? Muito elétrico, né? Eu lembro que o Gerson pegava uma bola lá no meio de campo, atrás do meio de campo, aí lançava lá na ponta esquerda, sabe? Uma distância incrível, né? E o Armando Marques estava em cima do lance, corria feito doido, era pra cá, pra lá, falei, como é que aguenta, Quando né? você treina um árbitro, você pensa só nessa questão da capacidade aeróbica, né, que você citou de corrida, ou também esse treinamento invoca a posição, a capacidade de olhar, outras questões mais técnicas da própria arbitragem? Do ponto de vista do nosso trabalho, especificamente, né, de preparação física, é só isso. Os aspectos mais importantes na atuação deles são a aceleração, em 20, 30 metros, e a capacidade aeróbica, que é a capacidade de suportar. Eles correm, em média, 10, 11 km por jogo, que é exatamente o que os atletas correm. Então, ele está ali praticamente com as mesmas demandas físicas dos atletas profissionais. O melhor que passou pela tua mão foi o Péricles? Péricles Bassols. Tem uma história fantástica dele num Fla-Flu que ele apitou, e ele no dia já estava me contando, ele apitou o Fla-Flu e teve um pênalti numa jogada que foi um contra-ataque do Fluminense, e no que o atleta chegou na área, né, foi derrubado, e foi muito rápido o contra-ataque, e ele apitou o pênalti. Quando o atleta foi reclamar, ele olhou e o Péricles falou, eu estava em cima dele. Ele falou, pô, professor, em cima de mim eu não consigo nem reclamar. Ele falou, olha, se eu não estivesse bem fisicamente, eu iria ver esse pênalti lá do meio campo, porque o atleta tem velocidade. E nessa época não tinha o VAR, né? O Bassols agora não tinha o VAR. E na época não tinha o VAR. Agora com o VAR o juiz está ficando vagabundo. Provavelmente eles correr para cá, o VAR faz para mim, né? Mas é isso. Agora, uma outra questão também, né? A gente percebe aí que há muito pouco tempo as mulheres começaram a atuar como juiz de futebol, né? Então são juízas, né? Então a gente percebe aí que é a evolução física também da mulher, porque a mulher nunca teve a questão física menor. A mulher tem menos condição física que o homem ou não? Naturalmente, né, a mulher funcionalmente já tem, né, velocidade é menor do que o homem, a capacidade de resistência é menor, a capacidade de força é menor, e isso é característica, né, de gênero, de sexo, tá? Até aí normal. Mas o nível de condição física delas também tem que se assemelhar quando elas apitam o jogo do masculino. Para elas é muito mais desgastante. Então elas têm que ter um nível de preparação física mais intenso, mais extremo do que os homens. Por quê? Porque o jogo é na velocidade do masculino. Quando ela está apitando um jogo do feminino, está mais dentro da lógica, né, que seria esse hábito do masculino. Mas para ela acompanhar a aceleração, a velocidade de um atleta masculino, ela vai precisar mais em termos de treino. Então é mais sacrificante o processo de treino para ela. Por isso que quando eu vejo mulheres apitando as partidas de elite no futebol masculino, isso me encanta mais ainda. Né? Por quê? Porque ali existe uma necessidade de uma preparação física e até mais psicológica, intensa. Porque o erro da mulher vai ser muito mais condenado do que o erro do árbitro homem ali no jogo. Então, agora, eu fico encantado quando eu vejo isso. Na hora de preparar os árbitros, né? Me diga uma coisa, deve ter conversas mais íntimas e tal. Agora, tem vocação para isso? Árbitro de futebol, por exemplo, porque
para ser jogador de futebol, você, além de ter a vocação, você gosta, né? Um esporte gostoso, você vai começa cedo. Agora, juiz de futebol, a única coisa que tem é muito xingo. Qualquer coisinha é xingo, né? O sujeito tem vocação para isso ou o salário é muito bom? Como é que é? Nem todos, né? O salário é muito bom. Quem chega na elite, sim, né? Financeiramente vale muito a pena. Mas o que eu mais ouvia e ouço deles é justamente isso, né? Viver aquele momento ali, estar ali, participando do espetáculo, quer dizer, eles se sentem realmente parte daquilo. Uma vocação e a percepção deles, né, e a sensação que se tem é exatamente de quem está ali na competição. Então, para eles, isso também é um desafio competitivo, é uma necessidade de superação constante, de evolução. Para quem gosta disso, esse desafio da arbitragem é boa parte vindo da educação física, não é? Porque ali na educação física você aprende sobre as regras do esporte, não é isso? Os fundamentos de cada categoria, de boa parte delas, pelo menos. Sim, né? Sim. Metade, eu acho que 50% dos hábitos com os quais eu trabalhei vem da educação física. Outros estão em N outras áreas, né? Alguns são da administração, mas todos eles com esse sentimento comum, que é desse desafio e de participar da competição. Agora, 100% tem envolvimento com alguma coisa do ponto de vista competitivo. Ele pode ser um administrador de empresa, mas ele sempre gostou de esporte, sempre competiu, e aí a arbitragem parece que preenche essa lacuna dessa necessidade competitiva dele. Agora eu vou fazer uma perguntazinha um tanto quanto indiscreta. O que eu posso fazer, né? Jornalista vai lendo. Outro dia eu li uma moça que é uma garota de programa acompanhante de alto nível. Então, o repórter perguntou a ela as pessoas que ela conhecia, quais que tinham melhor desempenho. Ela disse, olha, empresários. Empresários têm um bom desempenho. E o que tem o menor desempenho sexual? Jogador de futebol. Você acredita nisso? Porque quando você observa, você chega à conclusão de que a pessoa preparada, fisicamente bem preparada, é aquela que tem mais vigor sexual. Mas eu tenho que perguntar, você está olhando com essa cara? Não, eu tô achando bárbara essa pergunta, Madalena. Me diga uma coisa, influencia isso no sexo ou não? Olha, em tese não. Em tese não. Mas ela disse que conhece vários jogadores de futebol e olha, pois é. Ela falou de nomes, hein? Falou nome, deu nomes lá e disse que, olha, na cama é uma coisa ruim demais. Aproveitar o gancho do Madalena, sexo antes de uma partida de futebol. Isso é um tabu enorme. É um tabu enorme. E talvez vocês ouçam todo tipo de explanação em relação a isso. Obviamente, né, que se nós pensarmos isso no curtíssimo prazo, né, não é algo que interessaria e que deveria acontecer, não pela questão física em si, do vigor físico na hora de uma partida, mas porque você tem que estar absolutamente voltado, concentrado naquilo que você vai fazer. O grande atleta, o jogo, a competição para o grande atleta, ela começa horas antes do apito, né, ou do início efetivo da competição, porque ele está se preparando, ele está mentalizando aquilo, e isso é treino. Num jogo de futebol, ele tem que estar fazendo a análise, o estudo do adversário dele, de quem ele vai marcar, de como ele vai atacar. Ele tem que estar internalizando isso tudo. Isso, para a gente, é treinamento. É o treinamento que a gente chama de treinamento autógeno, o treinamento mental, a mentalização de tudo que vai acontecer. Isso começa, para muito atleta, com 10, 12 horas antes de uma partida, ou até 24 horas antes. Então, obviamente, que qualquer coisa que desvie essa atenção e esse processo de mentalização, claro que vai comprometer. Mas fisicamente não. Fisicamente não. É mais tabu. E o desempenho que a Madalena sempre... Olha, talvez seja uma questão do momento, viu? Se tiver num período muito intenso de treinamento ou desgaste de jogo, isso obviamente ele está desgastado demais, porque em geral quem tem um melhor nível de condição física, obviamente tem melhores desempenhos, né? Agora, os empresários, será que são também pessoas fisicamente inativas? Talvez sejam pessoas fisicamente ativas, né? E ela concluiu dizendo que eles são mais pão duros também. se ganham mais e são mais pão duros, né? É coisa interessante, né? Então, quer dizer, a gente vai descobrindo o que tem por detrás do atleta e aos poucos a gente vai descobrindo muitas coisas, né? Agora, a fisiologia, né? O fisiologista, como você de repente a gente está percebendo aí essa questão da molecada. Eu tenho um netinho que está com um problema muito sério no joelho, né? Adora futebol, mas ele é muito magrinho e teve um excesso de carga.
sabe? E agora estourou o joelho, né? Então tem que fazer todo um trabalho e adora futebol. Como é que um pai deve acompanhar o seu filho para que ele possa desempenhar? Porque a molecada adora futebol e todos eles querem jogar futebol. Você vai nessas aulas onde tem preparação de molecada e tal, tá lotado, 10, 12 times ali, e a molecada se dedicando a isso, né? Como é que faz? Ótima pergunta, Madalena. Esse é um ponto importantíssimo que a gente tem que entender. Para cada faixa etária, nós estamos, desde o nascimento, nós estamos em constante mudança. Isso é o que a gente chama, né, na teoria aí, de crescimento e desenvolvimento. Nós estamos crescendo mesmo, né, em estatura, em estrutura, e ao mesmo tempo, dentro do organismo, em cada um dos órgãos e sistemas, está acontecendo uma série de mudanças no funcionamento. Aí eu vou lá e começo a praticar uma atividade qualquer. Eu estou exigindo do funcionamento do organismo. Para cada período do nosso processo de crescimento e desenvolvimento, o organismo tem particularidades do ponto de vista do funcionamento dele. Consequentemente, ele tem também particularidades em relação àquilo que ele suporta de estímulos de treinamento. A gente chama de carga de treinamento. Isso, carga, né? Para cada escalão etário. Então, o ponto de partida para quem atua com crianças e adolescentes não é entender de futebol, de voleibol, de ginástica, de natação, é entender do indivíduo. Crianças de 8 a 10 anos devem ser estimuladas como? O que pode fazer, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então, aí entra a modalidade. A modalidade é secundária. Então, o conhecimento da modalidade ele é secundário. Primeiro é o indivíduo. Porque dos 10 aos 12 é um outro período do crescimento e do desenvolvimento. Portanto, a estimulação deve ser outra. Assim como na escola. A estimulação cognitiva, né, nas aulas, ela é diferente nas crianças com 8, 9, 10 do que a criança com 12. As regras que nós colocamos de comportamento são diferentes, porque é um conjunto de aprendizados ao longo da vida. Tudo isso vai determinar o que o treino vai promover naquele atleta. Uma lesão, ou a ausência dela, a vontade de querer cada vez mais, ou a decepção com uma jogada ou com um dia de treino, uma frustração por uma bronca mal dada, mal colocada, né? Tudo isso é determinante da história. Então a lesão, ela nunca é, nesse caso, por um ou outro exercício que se fez, ou por um dia ou dois. Ela é por um histórico. Ele com 12 anos, por exemplo, veio a lesão. Quando ele começou com 6, essa lesão foi construída, né, paulatinamente, cronicamente construída. Em algum momento do processo fez-se mais ou menos do que deveria. E aí não fez um nível de força adequado para essa idade. Como é que eu trabalho a força com crianças de 7, 8? Não é lá na academia puxando o peso. Mas tem como fazer isso, justamente para que, na medida em que ela avança e que os treinos vão mudando a sua característica e tendo cada vez mais nível de exigência física, esse organismo esteja preparado para essa demanda. Então, numa categoria de base, Cássio, eu posso dizer que não se espera que um atleta bata uma falta como o Roberto Carlos batia, né? Que ele tem um escanteio, porque não é a força que está sendo almejada nessa fase, né? Talvez essa questão da musculatura, do shape dos jogadores que a gente vê, é para um outro estágio que ele vai alcançar, não é isso? Não é o momento. Para o desenvolvimento da técnica esportiva, da tática esportiva e do aspecto físico. E no físico, para cada uma das capacidades, força, resistência, velocidade, para cada um desses aspectos tem momentos mais oportunos de estimulação. Então tem muita coisa que nós vamos ter que fazer muito entre 8 e 10 anos. Por exemplo, trabalhos de agilidade, o trabalho das coordenações como um todo. Mas eu não vou ter grandes preocupações, por exemplo, táticas, ou de força, ou de capacidade aeróbica. Se eu fizer diferente disso, eu desrespeito as características do organismo para aquele momento. Portanto, eu estimulo indevidamente. Vai faltar coisa que lá na frente eu não resgato mais, e eu vou exceder em algumas outras coisas que lá na frente eu vou pagar um preço. Agora me diga uma coisa. Qual que é a sua posição, você como fisiologista, um especialista no assunto, o desprezo que se tem com as aulas de educação física nas escolas? Ela não é levada a sério
embora a situação da educação física seja tão séria, nós observamos que a molecada nas escolas não leva a coisa a séria, porque me parece que a educação no Brasil não se tem respeito com a educação física e por isso que no currículo, né, sabe, tem a educação física, a criançada parece vai, intervalo, é a área para relaxar. É para lá jogar uma basquete. Por que ninguém reage a isso, hein? Então, você vê, esse é um problema histórico da minha área. Né? A educação física, enquanto área de conhecimento, enquanto área de atuação profissional, ela precisa se rever e se reinventar do ponto de vista da atuação dela no campo da licenciatura, lá na escola. Justamente isso. Historicamente, nós fomos tendo uma desvalorização da educação física e do profissional de educação física dentro da escola. A gente brinca e fala, é o que arruma as coisas para a festa junina. Falou, não, a educação física tem um valor muito importante. Por quê? O desenvolvimento motor, que é o psicomotor, que é o papel da educação física dentro do processo educacional, é assegurar o mais alto nível de desenvolvimento psicomotor. Ele faz parte do desenvolvimento do ser humano como um todo. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo e desenvolvimento psicomotor. Esse é o papel da educação física, porque na sala de aula a criança está sentada. Quem é que vai garantir esse desenvolvimento? O profissional, o processo de educação física dentro da escola. De novo, para cada uma das etapas do estudante, tem também demandas do ponto de vista estimulatório para o mais alto nível de desenvolvimento psicomotor. Quanto melhor isso for trabalhado, nós temos crianças que se desenvolvem do ponto de vista psicomotor na maior da sua plenitude. O valor disso para o aprendizado cognitivo é imensurável. A educação ainda não conhece o valor do movimento na criança para a oportunização e para a qualificação do processo do aprendizado cognitivo e afetivo, de socialização, de interação, de civilidade, né, de cidadania. São valores fundamentais e que o processo de desenvolvimento psicomotor abre as portas para que isso se qualifique cada vez mais. Então nós temos um problema sério. E aí, Madalena, aí vem um segundo ponto. A criança que não pratica e que não é devidamente estimulada, não desenvolve. Então ela não adquire o conjunto de movimentos que a gente adquiriria se fosse estimulado. Andar, correr, saltar, lançar, arremessar, quicar, receber, rebater, girar, rolar. É isso que possibilita para a criança brincar e determinar o que é a essência da criança. A criança é um ser mais motor que existe. O ser humano é motor, mas a criança é o ser mais motor. E é o ser que brinca. Uma criança que não tem um pleno desenvolvimento psicomotor, ela não tem repertório motor de movimento para brincar. Ela se isola. Ela tem cada vez menos amigos. Olha o impacto disso no desenvolvimento afetivo, emocional, cognitivo dessa criança. E aí a gente tem o adulto sedentário. E aí a gente passa por todos os problemas que nós conhecemos hoje. Tem um termo fantástico para isso, que é a indevida estimulação, já desde a educação física, cria analfabetos motores. E isso é sinônimo de doença no futuro. Né? Agora, você fez 2 cursos na Unesp, né? Você tinha educação física? Não. Não, mas aí já é no âmbito da formação acadêmica, mas né, eu estou dizendo a você que... esse processo tem que ser na base. Não, eu estou dizendo a você que tem professor de educação física na Unesp. Sabia disso? Tem. E eu conheço um cara que é professor da Unesp e diz que muitas vezes ele vai e não tem ninguém na aula. Então ele simplesmente vai, recebe um salário excepcional. Não, precisa explicar melhor isso. Por exemplo, eu fiz 2 licenciaturas e em nenhuma das licenciaturas havia educação física como aula. Então não é essa que não vem ninguém. Pode ter algum projeto de extensão para alunos. Não, eu acho não. Tem as práticas esportivas. Ela tá mas como extensão? No currículo. Não, ela está lá no currículo. Eu mesmo fui docente. De qual curso? Da pedagogia? Não, e tem de todos os cursos. Eu fui docente da UFSCar. Eu era docente do curso de Educação Física e, ao mesmo tempo, era docente das práticas esportivas dos demais cursos. Então, eu dava aulas de basquete. Mas práticas esportivas é curricular ou era um paralelo ofertado aos alunos? É um extracurricular. Um extracurricular. Mas o professor é da instituição. Perfeito. É um professor de educação. E os alunos compareciam nessas aulas? Compareciam, mas eu estou falando de 30 anos atrás.
30 anos atrás. Hoje eu não sei se a realidade um amigo meu... Na Unesp eu sinceramente desconheço. Tem um saudoso amigo nosso, não é saudoso que não está vivo aqui, mas o Escamila. Escamila era. Então, quer dizer, a pessoa é professor, então ele chegava lá, não tinha ninguém, né? Então ele olhava na quadra, não tinha simplesmente ninguém, ia embora e pegava o seu salário no final do mês, que é um belo de um salário, né? Por quê? Porque volta de estímulo. Porque é isso que o Cássio acabou de falar, porque você tem toda uma cognição em torno do próprio aprendizado. Você vai aprender a assimilar muito mais com o corpo, com o físico preparado. Claro. Né? Sim, não sei se a gente tem tempo. 2 assuntos que eu queria abordar com o Cássio, eu acho importante, porque muito se fala, uma é no âmbito local e outra no âmbito geral, dos jogadores de futebol, né? Que dizem que cada dia mais ele não é mais jogador, é um super atleta, porque para aguentar essa maratona de jogos. E antigamente a gente via que no futebol você poderia ser, por exemplo, um Romário. Não gosto muito de treinar, mas bebia, fumava, sei lá, né? Escapava da concentração, mas conseguia render bem. Hoje em dia não, você tem que ser um Cristiano Ronaldo. Treinar nas férias, ser um super atleta. E muitos falam, não dá para jogar 2 vezes por semana, quarta e domingo, porque o técnico tem que poupar jogador, senão a gente vai estourar. Você é uma autoridade no assunto. Eu gostaria que você falasse pra gente. Era diferente antes? Hoje é diferente? Você acha que dá para jogar 2 vezes por semana? Tem muito, vamos dizer assim, frescura dos jogadores? O que você fala desse imbróglio que eu tenho certeza que entra na mente de mais de 90% dos torcedores, que não sabem em quem acredita. Será que o jogador não está querendo fazer chinelinho ou será que realmente a coisa está diferente? Não, fantástico perguntas. Cada vez mais o futebol dos anos 80, 90, né, 2000, se vocês olharem para o futebol e tentar lembrar de como era o jogo há 20 anos atrás, você vê que era um jogo menos dinâmico, era um jogo mais estático, era um jogo mais parado, era um jogo mais posicional. Você vê que o meio-campo é meio-campo. Hoje você vê cada vez menos isso presente. E você vê cada vez mais também a valorização do atleta que é mais dinâmico e que, acima de tudo, eu vou invocar aqui o Abel Ferreira. Quando vocês ouvem entrevistas dele, talvez a coisa que vocês mais, se vocês se lembrarem, o que ele mais bate é intensidade do jogo. Ele fala disso sempre. A intensidade. O jogo hoje tem uma exigência física, uma demanda física infinitamente maior do que era antes. Onde eu quero chegar? Os atletas correm hoje em torno de 10 a 12 quilômetros por partida. Mas olha só o que é interessante. Desses 10 quilômetros, em média, a gente distribui isso em faixas de velocidade. Até 13 por hora, de 13 a 16 por hora, de 16 a 19 por hora, de 19 a 23 e acima de 23. E hoje tudo isso é controlado pelo GPS, em todas as equipes. Se o atleta, num jogo, resolver que ele vai dar uma acomodada, o GPS entrega ele. E onde nós buscamos, olha que fantástico, o que a gente analisa do ponto de vista do comportamento físico do atleta, o quanto ele fica na faixa 4 e na 5, de 19 a 23, que é o jogo intenso. Vocês imaginam o que é 19, 20 por hora? Esse é o jogo intenso. 23 por hora, acima disso, são os sprints, as acelerações, os piques. Atleta que ficar... Qual é a média, Cássio, para os valorizados ficarem na faixa 5? Em torno de 300 a 400 metros. Mas vejam que interessante, de 10 quilômetros, eu quando pergunto isso para os alunos em aula, eu falo, 1 quilômetro, eu falo, esse não é ser humano. Ninguém consegue fazer 1 quilômetro em sprints. Mas o atleta que fizer em torno de 400 metros é um fenômeno. Ele é valorizado. O mundo inteiro do meio sabe os dados do GPS dele. E o mais importante, de 19 a 23 por hora. Aqui é a alta intensidade. Quanto mais distâncias eu percorrer nessa velocidade, eu estou ocupando melhor as posições do campo. Qual é, Cássio, essa? De 700 metros a 1 quilômetro. Se você pegar um atleta que percorre em torno de 800 metros, 900 metros, entre 19 e 23 por hora, ele é fenomenal. Está todo mundo aqui de olho nele. Eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão entender isso. Aline Gomes, que foi embora agora da Ferroviária. A Aline, tecnicamente, era fantástica. Só que o que chamou a atenção do mundo para a Aline era que ela era, com 18 anos de idade, no Campeonato Brasileiro, ela foi atleta
na média, ao longo do campeonato, que mais cumpriu distância em sprints, que dava a maior quantidade de sprints nos jogos e que ficava mais distância, né, cumpria as maiores distâncias entre 19 e 23 Agora, essas informações são divulgadas? O Clube guarda? Como é que a coisa circula? Interessa muito divulgar isso, por quê? Porque é isso que constrói a reputação do atleta. O que você destacaria de atleta que você considera que hoje tenha um preparo físico excepcional no Brasil? Dos que atuam aqui no Brasil, nossa... Porque tem muita molecada também com 18, 17 anos. Eu não sou quem acompanha assim de forma marcante ali o dia a dia, mas se você olhar para alguns jogadores que você fala assim, pô, esse cara parece... Eu vou usar de quem eu assisto mais, tá? Que eu gosto de ver o Palmeiras jogando. Eu não sou torcedor. Tem bom gosto. Tem bom gosto. Eu sei que você é torcedor, só que você não quer falar, mas tudo bem. Mas se você olhar, em geral, quem a gente mais destaca? Atacantes de beirada. Esses hoje são os atletas assim, com o maior nível de valorização no futebol e que têm a maior demanda física do jogo e que, por isso, tem que ser atletas de verdade. Esses são os que cumprem em torno de 12 quilômetros até. Você olha para um jogador desses, eles fazem área a área. Fica o tempo inteiro batendo aqui. Então, quando você pega um jogador desse, você vê hoje no Palmeiras, tem esse Estevão, que é fenomenal no ataque, mas você vê ele lá na intermediária marcando. De repente eu vi ele destruindo lá na defesa. Lá atrás. O Lucas do São Paulo, para puxar a sardinha para o meu lado. E pela própria idade. Então, para fechar, a demanda física do jogo aumentou muito. Hoje eu costumo dizer assim, nós temos jogadores de futebol e nós temos atletas de futebol. Quem é o atleta? É esse que tem essa formação mais plena e que não é simplesmente alguém que se dedica do ponto de vista técnico e tático para o jogo, mas que entende que o jogo é muito mais do que isso e que praticar o futebol em alto nível... Então só dá para jogar em alto nível uma vez por semana? Tem alguns atletas que conseguem, né, pelo nível físico e pela característica de recuperação do organismo, conseguem ainda cumprir 2 jogos com menor nível de oscilação. E isso é muito individual, por 2 aspectos. Primeiro, pelo aspecto genético. Um dia, se vocês quiserem, a gente vem aqui só para falar disso, vocês não fazem ideia do quanto é fantástica essa questão da genética, que cada vez mais está entrando no esporte. Em 5 anos, não tem um atleta de alta performance e equipe que não atue com a genética enquanto ferramenta. Eu hoje trabalho com isso. Eu estou trabalhando com o braço da fisiologia, que é a genética esportiva. A gente está, inclusive, escrevendo um livro, né, sobre isso. Então, esse é um primeiro aspecto. Alguns indivíduos têm geneticamente características que favorecem a recuperação. Outros têm o inverso disso. Mesmo que eles tenham o mesmo nível de condição física, geneticamente um vai demorar mais tempo para recuperar do que o outro. Aí eu tenho que respeitar isso dentro do processo. Quando é que o atleta vai me mostrar isso? Basta ele oscilar mais. Quem oscila mais é quem precisa de mais tempo. Aí é a comissão técnica. E olha, hoje você vê isso em equipes de uma forma maravilhosa. Eu vou de novo falar do Abel. Não estou puxando a sardinha para o nosso time, né? Mas, de novo, às vezes ele fica irritado porque ele tirou o jogador e tal, falou assim, pô, tem um plano. Ele já tinha corrido tanto. Fala isso pro Madalena aqui, cara. Pode falar pro Madalena. Compliquei o Madalena. Tá olhando o corneta mora ali, ó. Eu cheguei, na verdade, eu reclamo muito do Abel, ele mexe muito no time, rapaz. O time não pega consistência, né? Então, português de burro, se chegar a falar aqui, Madalena. O Madalena tem isso com as informações que vêm do GPS, e às vezes a gente olha ali, e isso está acontecendo a todo momento no jogo. O GPS, para o nosso ouvinte entender, é o topzinho que o atleta usa, né? Isso, por isso que eles usam o top, que é para colocar o sensorzinho do GPS atrás. Tem alguns atletas que quando dá, por exemplo, 20 minutos do segundo tempo, você olha, ele já diminui o tempo que ele ficou na zona 4 e zona 5. Está na hora de tirar. E outros que já antes do jogo já estava definido o plano. Ó, por conta do que ele mostrou aqui da recuperação, e a gente tem N ferramentas, a gente tem a termografia para poder, você faz uma foto e vê o calor em determinada perna, então falou, ó, ele vai jogar menos. Então já está definido quanto ele vai fazer. Ó, ele vai fazer hoje 6 quilômetros. Deu 6 quilômetros, ou ele vai fazer 800 metros na zona 4. Ó, deu. O fisiologista vem só ali e avisa. Deu o que estava planejado para ele. Está na hora de tirar. E até porque isso é interessantíssimo. Se eu tenho um jogador muito bom, mas ele diminuiu o tempo dele aqui na faixa 4 e 5, ele é menos decisivo no jogo.
Porque o que decide o jogo é a intensidade alta. Ninguém tem um chute ou um drible de forma lenta. Quando eu percebo que ele diminuiu o tempo na faixa 4 ou na 5, ele está, apesar do nível técnico dele, ele está menos decisivo. Menos intenso. Então, tira e põe um que consiga manter a intensidade. Parar de criticar o Abel. Tô entendendo aí agora. Conversando. Olha, estourou o nosso tempo, né? Então a gente vai te dar aqui um presente da Lupo, viu? Por você que participa do nosso programa. Foi muito bom o papo, viu? A gente imagina, né, que você fala, é fisiologista, tal, vai trazer um assunto. Não, mas a gente vai variando o assunto e a gente pega o histórico como um todo, né? Isso aqui é um presente da Lupo para você, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelas perguntas e obrigado pelo presente. Fico à disposição. Tá certo. E foi muito bom você aceitar o nosso convite e vir falar aqui do seu conhecimento, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, Cássio. Um abraço, viu? Então é isso aí.